Membros da Secretaria de Estado da Defesa Civil estão fazendo uma visita à cidade de Picos para tratar sobre o Plano Estadual da Defesa Civil, entre outras demandas importantes para a cidade de Picos. Você sabe que toda vez que chove, infelizmente, alguns bairros aqui de Picos ficam numa situação delicada, em área de risco, com muita frequência deslizamento de terra, e é algo que acontece todos os anos. E muitas vezes as pessoas falam das políticas públicas, de um plano de emergência ou até mesmo protocolos que podem ser seguidos todos os anos, pois todos os anos nós temos o período chuvoso. Para falar sobre essa reunião e sobre outros assuntos, estamos recebendo ao vivo, aqui no estúdio do Jornal de Picos, o diretor de Prevenção e Mitigação da Defesa Civil do Estado do Piauí, o professor Werton Costa, um rosto conhecido. A gente brincava aqui antes do nosso estúdio falando com o professor, que é climatologista, o homem do tempo do Piauí, e é um rosto muito conhecido agora com essa missão para tratar junto à Defesa Civil, não só em Teresina, mas em todo o estado do Piauí. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Jornal de Picos. Obrigado, Cleber. É sempre um prazer maiúsculo estar voltando à cidade modelo, voltando para uma visita de cortesia, para uma visita técnica, porque além de representar o Estado, a Proteção Civil do Estado, nós viemos aqui para abraçar um amigo, cumprimentá-lo pelo trabalho do João Araújo, que vem dando bons encaminhamentos à Proteção Civil no município picoense. E justamente a nossa visita é uma visita de alinhamento entre o que a Defesa Civil Estadual está planejando para a faixa do semiárido, para a microrregião, e os trabalhos que estão sendo desenvolvidos pela Defesa Civil Municipal, pelo Serviço Social e pela área ambiental. Essas três áreas são estratégicas para a gente, até porque a nossa meta é que o município de Picos passe a ser um município resiliente. O governador definiu 12 municípios prioritários para receber, vamos dizer assim, um tratamento diferenciado para a proteção civil. E Picos está dentro desses municípios, principalmente, Cleves, por sua especificidade. Aqui nós temos um combo de riscos. Além da questão da vulnerabilidade social, a gente tem o problema do deslizamento, por questões de morro, encosta, alagamento, inundação. Então, dessa forma, a nossa visita cumpriu esse papel de fazer um acompanhamento das ações da Defesa Civil Municipal, de conhecer algumas áreas de risco. Nós conhecemos aí quase uma dezena de comunidades, entre elas o bairro Paroquial, e estabelecer um cronograma de atuação no município, entre os quais o desenvolvimento de um programa de capacitação, tanto dos técnicos da Defesa Civil, quanto das comunidades, para a criação do que nós chamamos de NUDEC, que é o Núcleo de Defesa Civil. Esse núcleo ele vai empoderar as comunidades das áreas de risco com os conhecimentos necessários para lidar com os problemas, inclusive já vislumbrando aí num futuro próximo, tipo simulados de evacuação, sinalização, mapeamento de risco, que são protocolos internacionais bem-sucedidos em áreas semelhantes a Picos. Além disso, claro, que Picos está dentro do Plano Estadual de Defesa Civil, Nós vamos contar com a máxima cooperação do município para desenhar esse plano, que é uma política inovadora, seguindo orientações do Ministério do Desenvolvimento Regional. E a outra demanda foi oficializar o convite da SEDEC para o município de Picos estar integrando como expositor do primeiro Seminário Estadual de Defesa Civil. Picos, Teresina e Pedro II são os três municípios convidados para exibir o que nós chamamos de as boas práticas da proteção civil, ou seja, aquilo que o cidadão picoense viu, que a Secretaria Municipal de Defesa Civil executou durante o período chuvoso, o João vai levar, ou seja, toda a expertise da administração municipal vai levar para o seminário para expor, compartilhando com praticamente mais de 60 outras defesas civis que estarão lá participando, dentre outros simpatizantes da proteção civil. Professor, o senhor falava dessa visita que deu uma volta pela cidade de Picos, citava inclusive o bairro Paroquial. E além do bairro Paroquial, por exemplo, tem outros bairros de Picos que, diante desse cenário que o senhor constatou lá no bairro, passam por situações semelhantes. Aqui a gente pode falar do bairro São José, Morada do Sol, Morada Nova. Tem uma comunidade aqui muito carente que enfrenta uma situação bem delicada de área de risco na época do período chuvoso, que é lá no Quilombo. Diante do que o senhor viu agora,
com base na expertise do Senhor, na experiência do Senhor. Recentemente, agora no início do ano, a gente viu a situação de Barras, Esperantina, por conta do período chuvoso. Picos também tem as suas particularidades. Com base no que o senhor deu essa visita, essa passeada pela cidade, o senhor retorna para Teresina com que olhar? O que foi que o senhor constatou nesses locais, que são áreas de risco, um olhar de alguém que trabalha na Defesa Civil? O que é que a gente poderia melhorar de ações, com base também nesse núcleo que deve ser implantado aqui em Picos, que a gente poderia, olha, Clebson, a gente observou que tem uma fragilidade, que a gente poderia, quem sabe, caminhar por aqui para tentar minimizar esses transtornos que essas famílias enfrentam todos os anos, por exemplo? Bem, eu saio de Picos com a visão de os problemas que a maioria das pessoas que não são do município não tem uma ideia. São realmente problemas graves, do ponto de vista dos assentamentos, do ponto de vista da drenagem, do próprio sítio urbano. Então, eu saio com a consciência plena de que o município tem os problemas, tem suas dificuldades. Mas eu saio levando na bagagem também a incrível determinação de quem está no comando da pasta de proteção civil, dos gestores e da sociedade em buscar encontrar uma solução. O que nós vamos fazer nesse sentido? O nosso propósito, o propósito do governo do Estado, da Defesa Civil, é capacitar os gestores municipais, no sentido de que eles possam ser, se já temos um patamar de eficiência, possam ser mais eficientes na construção do que nós chamamos de um plano de contingência. Para a próxima temporada chuvosa, você, picuense, vai perceber um município muito mais proativo, muito mais estruturado, elaborando um plano de contingência e recebendo uma capacitação adequada. As ações, por exemplo, da Defesa Civil serão mais assertivas e poderá pleitear recursos estratégicos para fazer as obras estruturais e as ações que são necessárias para garantir aquilo que todos nós queremos, que é a segurança. Você está morando num ambiente salubre, adequado e tendo aquela informação que salva o principal ativo de qualquer ser humano, que é a vida. Diretor, diante desse primeiro contato com o secretário da Defesa Civil aqui de Picos, o secretário João Araújo, o senhor conseguiu também sentir as deficiências do município? Nós sabemos que há muitos municípios do interior do Piauí, principalmente no sertão piauiense, no semiárido piauiense, às vezes as defesas civis, elas têm as suas deficiências e quando chega esse momento de crise, elas não têm, digamos, uma expertise ou até mesmo a experiência, vivência, suporte para conseguir sair bem dessa crise. O que foi que o senhor conseguiu também sentir aqui da Defesa Civil de Picos, de deficiência, de pontos que podem ser melhorados, pontos positivos, que pode servir até de exemplo para outras cidades do Piauí? Perfeitamente, né? Se é uma questão que no Piauí a gente precisa aprimorar, mas aprimorar no sentido maiúsculo, Clebson, é a proteção civil. Ou seja, as deficiências que Picos enfrentam são as mesmas deficiências de Floriano, Parnaíba, Teresina. Quais são essas deficiências? Logística, a estrutura, uma estrutura que precisa ser aprimorada, uma estrutura material, mas também uma estrutura humana, né? Quadro mais capacitado, um quadro maior, um volume de recursos para investir. Porque você sabe, a proteção civil ela trabalha com um quadrante, a prevenção, a mitigação, a resposta e a reconstrução. Historicamente, o Brasil, e o Piauí não fica fora disso, trabalhou excessivamente na resposta. Aconteceu o problema, a gente age para realojar uma família, para fornecer um alimento, um colchão, um agasalho, mas isso não resolve o problema, isso é um paliativo. O que vai resolver o problema é o binômio prevenção, mitigação. Então, essa deficiência é clássica, ou seja, os problemas que o João compartilhou com a Defesa Civil Estadual, que o município compartilhou, são muito semelhantes a outros municípios. Mas como é que nós vamos resolver esses problemas? É justamente com o compartilhamento de informação, com a atuação coordenada e parceira, União, Estado e município e o mais importante, Clebson, nenhuma ação de poder público será eficiente se não contar com a cumplicidade, com a parceria com o povo. O professor já tem uma vivência de pesquisa, é um estudioso das questões climáticas e agora está com essa missão junto à Defesa Civil do Estado do Piauí. Eu lembro que no nosso último encontro aqui, ainda no período de campanha, a gente falava sobre isso, né? Sobre políticas públicas, mudanças de clima no semiárido, no sertão, no Piauí
de um modo todo, de um modo completo. E ao longo desses meses, professor, que o senhor está à frente aí junto com a equipe da Defesa Civil, com toda a sua bagagem, expertise, estudos, como é que tem sido realizado esse trabalho esse trabalho da Defesa Civil no Piauí, não só para Picos, mas para outras cidades também do interior do estado? A gente observa que é uma pauta que o governador Rafael Fonteles, assim como outras pautas também, ele tem designado essa missão, essas metas a serem cumpridas, esse trabalho de gestão articulado, que todo o Piauí, todos os municípios, eles possam dialogar juntos, caminhando. Olha, excelente pergunta, né? Inclusive, a gente observa que o governo estadual, essa gestão, ela encampou a pauta ambiental, a pauta climática, a pauta da proteção civil. Não apenas o governador, mas parte do seu staff está abraçando isso. A Secretaria de Planejamento está direcionando esforços do Washington nesse sentido. A gente conta também com muita simpatia da Assembleia Legislativa, vários deputados, entre os quais um deputado aqui da região, que é o deputado Nerinho, que não tem medido esforços para colaborar. Mas eu digo para você, o cenário é desafiador. Por que é desafiador? Primeiro porque nós não temos um sistema de proteção civil organizado nos 224 municípios. Ou seja, Clebson, não existe Secretaria de Defesa Civil em todos os municípios, por uma série de fatores, inclusive fatores de ordem orçamentária. Então, a nossa missão é, primeiro, fazer com que a proteção civil exista no organograma de todas as prefeituras. Segundo, que esta proteção civil ela tenha condições técnicas de operar, capacitar essa mão de obra. Terceiro, sensibilizar a sociedade, e aí o papel de vocês é fundamental, porque o que a mídia faz é o que a gente chama de comunicação de riscos. A comunicação de riscos midiática conscientiza, sensibiliza, engaja. Então, o nosso desafio é organizar a Defesa Civil, interna e externamente, sensibilizar outros gestores públicos e setores privados e fazer uma comunicação de risco assertiva. Então, o desafio ele é agigantado. Fora, naturalmente, que você sabe que os problemas ambientais estão aí, nós estamos num ano de El Niño, nós temos aí as mudanças climáticas, que são um condimento a mais a toda essa situação. Conversamos com o diretor de Prevenção e Mitigação da Defesa Civil do Estado do Piauí, o climatologista, professor e pesquisador, professor Werton Costa. Diretor, queria agradecer a entrevista. Eu que agradeço, e a felicidade é maiúscula de voltar a esta casa e beber desta água, né? Porque quem bebe volta. Boa tarde, forte abraço e até a próxima.